no Gênesis capítulo 12, versículo 3. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 12, versículo 3. Eu fiz um estudo, irmãos, para ministrar para vocês aqui, para as famílias, tá? Pena que não vieram todas as famílias da igreja, pena. Porque teria sido muito bom para quem hoje, né, porventura estivesse aqui, teria um proveito maior, tá? Então vamos lá. Podemos? Vamos ler do 1 até o 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem crê assim? Diga amém. Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, que o teu Espírito Santo fale ao meu coração e me ensine esta palavra em nome de Jesus. Pode sentar. Glória a Deus. Irmãos, a família num contexto geral, como você está vendo aí, ó, a história da humanidade, no olhar especial de Deus, é a família. A família é o nascedouro de tudo. Então, muito embora hoje nós vivamos tempos assim difíceis, onde a família está sendo bombardeada com muitas ideologias, com muitas narrativas, mas a família foi a primeira instituição criada por Deus. Não foi a igreja, foi a família. Porque Deus criou o homem, a Bíblia diz, fez o homem e a mulher, fez macho e fêmea. E deu a ordem que procriassem, gerassem filhos, né? Não somente aos homens, mas aos animais também foi dada essa ordem de procriar. Então, a família é a primeira instituição. Irmãos, Deus abençoou as famílias desde o início, desde a fundação do mundo. Agora, por causa do pecado, as famílias foram se afastando do plano inicial de Deus, do projeto inicial de Deus. Então, eu queria me reportar a essa situação de Abraão para vocês entenderem o porquê da ordem de Deus com Abraão. Ora, Deus disse: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Quando ele diz em ti, ele está falando na fé de Abraão, amém? Na fé abrâmica. E que fé é essa? É uma fé, diga comigo, incondicional. É uma fé que transpõe as muralhas, que transpõe as dificuldades. É uma fé sacrificial, porque Abraão sacrificou Isaac por amor a Deus. Ou melhor, levou Isaac ao sacrifício. Não chegou a realizá-lo, porque Deus interrompeu e disse: agora não precisa mais, eu sei que você me teme. Amém? Mas é uma fé sacrificial. É uma fé que não mede esforços. Abraão não mediu esforços para fazer o que Deus mandou. Então, através dessa fé abrâmica, quando nós temos uma fé como a fé de Abraão, todas as famílias são benditas. E eu queria esclarecer para você 3 coisas iniciais. Primeira coisa, versículo 1. Sai da tua terra, sai da tua parentela. Ora, quem quer abençoar a família, manda sair da parentela. Tem alguma coisa errada aqui, não tem não? Sai da tua terra, sai da tua parentela, mas em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como que ele manda sair da parentela e abençoa as famílias através de Abraão? Irmãos, Abraão, ele não era do povo de Israel, ele não era judeu. Abraão vinha do povo caldeu. Amém? Na época de Abraão não existia Judá, não existia Israel. Não, Abraão, Isaac e Jacó. Jacó foi nascer na 3ª geração de Abraão. Amém? E quando Jacó veio, ainda teve os 12 filhos para irem lá, para José ir para o Egito. José foi para o Egito, levou os irmãos, cresceram lá, multiplicaram no Egito. Lembra dessa história toda? Durante 400 anos lá no Egito se multiplicaram para vir Moisés tirar o povo de lá e levar para a terra que prometeu a Abraão,
passando pelo deserto. Então você vê que aqui Abraão não era do povo de Israel, não era judeu, não. Abraão era um homem do império caldeu, era um homem de origem, né, daquele povo. E interessante uma coisa, que Abraão, ele tinha que sair. Por que ele tinha que sair da sua parentela? Porque a sua parentela carregava consigo o misticismo religioso caldeu. Trazia consigo o religiosismo politeísta dos caldeus, do povo babilônico, entende? Ele vinha de toda essa arrumação religiosa. E Deus não, logicamente, Deus único, jamais iria compactuar com idolatria, com politeísmos. Então, quando Deus olha para Abraão e diz, olha, eu vou te abençoar, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, mas em ti, não é na tua parentela, não. A tua parentela você vai ter que sair do meio deles, porque eles trazem para ti idolatria, eles trazem para ti feitiçaria. As práticas religiosas da tua parentela, eu não concordo. E para que você seja o Abraão abençoado, o pai de nações, para que você seja grande, para que eu engrandeça o teu nome, você vai ter que sair da parentela e dessa terra que você está. A terra que ele estava, ele tinha o conforto da riqueza daquela terra. Ele tinha já um patrimônio estabilizado naquela terra. O seu pai, Terá, ele era um homem próspero. E Abraão, com certeza, também tinha a herança do seu trabalho e do seu próprio pai. Então, Abraão tinha tudo para permanecer ali, naquele lugar onde ele estava com a sua parentela. Mas a Bíblia diz que Deus ordena que ele saísse do meio da sua parentela e também da terra que ele estava muito bem instalado, obrigado. Estava tudo bem lá. Ele não saiu de lá porque estava na miséria, porque estava passando fome. Não, ele estava muito bem. E Deus diz, tu quer ficar melhor do que está? Quer ser abençoado por mim? Tu vai sair dessa terra que tu tem tudo e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu ainda não te mostrei, porque ainda não está na hora. Você vai ver depois Deus mandando Abraão levantar os olhos e ver e percorrer toda a terra e dizer, toda essa terra eu te dou por herança. Amém? Porém, até aqui a ordem é, sai. Sai da terra e se afasta dessa parentela que te corrompe. Irmão, eu pergunto uma coisa para você. Minha primeira indagação de hoje. Você entende que muitas vezes a sua fé é corrompida por parentes? Por pessoas da sua própria família? Sim ou não? Olha que a Bíblia diz que os nossos maiores inimigos estariam dentro da nossa própria casa. Então, você saiu do politeísmo católico ou não? Lembra quando você adorava as imagens de escultura? Lembra disso? Aí você sai de lá e se converte a Jesus Cristo e diz, Senhor, tu és o meu único e suficiente Salvador. Você saiu lá da mesa branca do espiritismo, ou então lá do centro de Umbanda, onde tinha muitas imagens, onde tinha culto a mortos. Você sai de lá. Mas, talvez, anteontem, foi ontem, né? Dia do finado lá, dos finados, você tenha recebido a ligação de alguém dizendo, vamos lá no cemitério? Alguém recebeu essa ligação? Recebeu. Mais alguém? Pelo menos um WhatsApp? Uma mensagem de alguém que morreu e sabe, aquele lamento do dia de finados. Irmãos, os teus parentes vão te lembrar daquilo que você viveu no seu passado, daquele ritual a mortos, que a Bíblia condena ritual a mortos, tá? Você saiu daquela religião, mas a tua parentela está lá, influenciada por aquilo, cultuando a mortos. E aí, irmão, por isso que Deus disse a Abraão, sai do meio dessa parentela, que corrompe a tua fé, que mistura a tua fé com coisas, com narrativas, com ideologias, com filosofias que não vêm de mim. Então, sai daí. Essa é a primeira ordem, para ele ter uma família abençoada. Amém? Segunda coisa, aí você vai ver no texto, ele diz assim, vai para a terra que te mostrarei, isso eu já disse.
E ele vai no segundo ponto, no segundo versículo, e diz: de ti farei uma grande nação e te abençoarei. É uma promessa de Deus quando ele saísse da terra e da parentela dele, que Deus iria abençoar. E é importante a gente salientar o seguinte: Deus abençoa? Claro que sim. Vamos para cá. Olha só. A família é o contexto de toda a história da humanidade, do olhar especial de Deus. A promessa feita a Abraão sobre a vinda do Messias nos deixa claramente evidente o quanto o Senhor se preocupa com a família. Seria através da bênção liberada à família de Abraão que Deus derramaria sua graça às demais do planeta Terra. É claro que a salvação, a fé e a escolha são individuais, mas podemos observar nas histórias bíblicas o quanto Deus considera a família importante. Por exemplo, por amor a Noé, Deus vai e salva a família de Noé. Por amor, né, a Noé. Por amor a José, Deus salvou a família de José também. E assim Deus vai mostrando aos homens do passado, a nós do presente, que ele valoriza a família. Pode passar. Sabendo de tal importância, o diabo, nosso inimigo, tenta de todas as formas destruir o nosso lar. Local onde recebemos instruções de quê? Diga comigo. Moralidade, caráter e fé. Não é no lar que a gente recebe? Que o pai e a mãe dizem assim, é assado? O diabo tenta destruir essa estrutura familiar patriarcal, onde o pai, onde o homem da casa, ele leva uma estrutura de moral, ele leva uma estrutura de caráter, uma estrutura de fé. Nós não estamos falando de um lar não cristão, nós estamos falando de um lar cristão, tá? E para você ter um lar cristão, diga comigo, tem que ter dentro de casa um Abraão. Quem é o Abraão da sua casa? Às vezes é o homem e às vezes é a mulher. Porque o Abraão é aquele que tem a fé para levar a família para fora da terra e para longe da parentela. Abraão é aquele que quer coisa limpa, justa, certa. Abraão é aquele que não quer mistura com nada de errado. E às vezes o cônjuge, o marido ou a esposa quer se misturar. Não se conforma, não, porque vai ter uma festa lá, um aniversário, não sei o quê, na casa de fulano, você tem que ir comigo, nossos filhos também, e você e o Abraão da casa diz assim, mas lá vai ter bebida, lá vai ter forró, lá vai ter funk, isso não é de Deus, eu não quero meus filhos lá, eu não quero, a gente não vai entrar nesse tipo de situação, porque isso não é para nós somos da luz, isso aí é das trevas, e alguém tem que ser o Abraão da casa, alguém tem que afirmar a fé, alguém tem que colocar o caráter de Cristo dentro dessa casa, alguém tem que levar a questão da moral. Quando chega e diz para a filha ou para o filho, olha, homem é homem, mulher é mulher, começa daí. Tem que se vestir de forma o quê? Sóbria, honesta, sem imoralidade, sem perversidade, né? Perversão sexual. Então, tem que ter aquele controle. Olha, a minha filha, ela não vai namorar com qualquer um, ela não vai andar com qualquer um, ela não vai sair com qualquer um, ela não vai se misturar com qualquer um, ela não vai ter relação sexual lá no quarto, ela não vai entrar com um namoradinho lá no quarto, ficar lá conversando com ele, de porta fechada, de jeito nenhum. Esse é o Abraão da casa. É o mais odiado de todos. É o mais perseguido de todos. É o que todo mundo fica com raiva, porque é alguém que está botando o quê? Limite, moral. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas por lá ser abençoado por Deus, tem que ter uma liderança dentro de casa. Um lar sem um líder espiritual, um lar sem um Abraão dentro de casa, é um carro desgovernado. É um trem sem maquinista. É um carro sem motorista. Desgovernado, irmão. Todo lar tem que ter um Abraão. E quando tem um Abraão, tem que ter o quê? Tem que ter uma família submissa à moral, à fé e, como está aí, ao caráter que é imposto à família. Amém, pessoal? Glória a Deus. Quem é que Abraão tem que ser? Abraão tem que ser honesto. Abraão tem que ser de oração. Abraão tem que ser fiel. Fiel em tudo. Abraão tem que ser exemplo para dentro de casa. Abraão tem que ser
congregado e não agregado. Sabe a diferença de ser congregado e de ser agregado? Quando a gente congrega, a gente não abre mão de estar na igreja, de estar nos cultos, de estar na obra, de fazer parte das coisas de Deus na igreja. Quando a gente é agregado, a gente vem por vir, vai quando dá. Isso é agregar. Quando você toma banho, sai o agregado, sai o que está só na sua pele, mas a sua pele não cai. O seu cabelo não vai embora. Os seus ossos não saem, porque são congregados ao seu corpo. Amém? Irmãos, diga comigo, Abraão, diga bem forte, Abraão é congregado. E a família de Abraão sai de casa, sai do bairro e vai para a igreja, junto com Abraão. Em outras palavras, Abraão, ele governa a sua casa. O governo de Cristo em casa. O governo de Deus em casa. Bispo, isso é uma ditadura? Que conversa de ditadura, irmão? Isso não tem nada a ver com ditadura. Isso é uma família alicerçada em Cristo. O governo de Deus na sua casa. Porque hoje, irmão, mais do que nunca, ou a sua família pertence a Deus, ou ela vai viver nos rumos do inferno. Sim ou não? Então eu vou citar aqui algumas coisas. Preste bem atenção. Uma família abençoada por Deus recebe o quê? Diga comigo bem alto. Provisão. As necessidades diárias são supridas e o pouco é multiplicado por Deus. Quando a família é de Deus, quando ela tem o Abraão nela, quando ela tem um governo espiritual que diz, olha, nós vamos para a igreja, nós vamos fazer obra, nós vamos estar no culto, nós não vamos perder nenhum culto da igreja, nós vamos ler Bíblia, vai ter culto doméstico aqui em casa, vamos fazer uma célula na nossa casa, vamos ganhar os vizinhos para Jesus, vamos levar os vizinhos para a igreja. É gente forte. É um Abraão que chama a sua família e chama as outras famílias, porque Abraão tem essa bênção. Não é só a casa dele, é todas as famílias da terra. Quem entendeu? Então, se você é um crente Abraão, não é só a sua casa que você governa, não. Você governa o seu lar, e governa o seu bairro, e governa as ruas em torno da sua casa, irmão. Porque em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, Abraão. Quem manda no teu bairro, Abraão, não é o dono do tráfico, não é o dono da bocada, não é o prefeito ou o governador, o presidente da república, não. Quem manda lá no teu bairro, quem manda lá na tua cidade, quem manda é o Abraão, porque é através de Abraão que vem a bênção. Você tem que se colocar como um gestor de bênção, como um gestor de milagre, como um gestor de purificação, de restauração de lares. Você e a sua casa servem ao Senhor como exemplo para todas as casas em torno da sua. Quem está entendendo isso? Então Deus dá provisão. No pouco ou no muito, Deus dá provisão e Deus dá multiplicação à sua casa. Outra coisa, proteção. Satanás não consegue subsistir ao poder da oração das famílias. Ele não é capaz de passar pelas muralhas de proteção que Jeová, o nosso Deus, amém? O Jeová Jiré, o Jeová Rafá, o nosso Senhor, ele coloca proteção na sua casa, quem crê. Quando você é crente Abraão, quando você é crente de oração, quando você é crente fiel, quando você é determinado na fé, o teu lar está lotado de anjos. Irmão, tem anjo para tudo que é lado da tua casa, protegendo você. Porque você é um crente Abraão. Amém? Vamos lá. É necessário lembrar que as bênçãos do Senhor eram liberadas às famílias por amor aos seus filhos. Portanto, se quisermos que Deus ajude os nossos parentes, precisamos nos colocar na brecha e vivermos como filhos legítimos. Às vezes, e eu vou já citar isso, a família ela não é abençoada porque está faltando um governo abrâmico lá. Tem gente que quer ser meio Abraão e meio alguma outra coisa. E você tem que se assumir. Amém? Vamos nós. O que leva uma família para longe da presença de Deus? Diga comigo. A falta de direção. A falta de Abraão. Vai para longe quando não tem direção espiritual. Podemos observar pelo menos 4 tipos de direções que as famílias podem seguir. Primeira direção, a direção errada. Diga, a direção errada. Pessoas que insistem em permanecer no caminho errado.
tomando caminhos completamente contrários à vontade de Deus. Se a sua família está nessa direção, lembre-se, geralmente, quem segue na direção errada está perdido. Como é que eu sei que a minha família está na direção errada? Vamos pegar Jonas. Jonas vai para Nínive. Ele foi para onde? Tarsis. O que é que deu na vida de Jonas? O barco estava para naufragar, ele foi lançado no mar, um peixe o engoliu, ele foi vomitado numa praia. Olha que desgraça de vida. Deu tudo errado. Quando a sua família está na direção errada, você vê as coisas dando errado. Quem está entendendo? Meu Deus, por que aqui em casa está dando tudo errado? Porque está tendo uma direção errada. Quem é que deve dirigir a sua casa? É Deus, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, através de você. Amém? Há uma promessa que eu creio que Josué, no final da sua vida, ele profetizou sobre todas as famílias também. Ele disse ao povo, olha, quem quiser servir aos deuses dessa terra, sirvam. Mas eu, a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Amém? Um crente Abraão, um crente de fé abrâmica, ele não permite que a sua casa seja corrompida. Porque quando ela é corrompida, ela vai na direção errada. Irmão, na tua casa tem cervejinha? Está errado. Não, bispo, mas não sou eu que bebo, não. É meu marido, é meu filho, é a minha filha. Está errado. Cadê o crente Abraão para pegar essa cerveja e rebolar fora? Mas bispo nada, quem manda lá? Papai dizia assim, meu filho, debaixo do meu teto, come do meu pirão e leva do meu cinturão. Deu tão certo que ele não tinha nenhum filho bêbado, nenhum filho drogado, nenhum filho fumando, nunca ninguém pegou nem uma carteira de cigarro. Ninguém botou brinco na orelha. Vocês estão entendendo? Porque tinha quem? Autoridade. Diga autoridade. Diga de novo, autoridade. Ah, mas o mundo diz o politicamente correto. Eu lá quero saber do politicamente correto. Eu não estou aqui para ensinar o politicamente correto. Eu estou aqui para ensinar a Bíblia. Eu estou aqui para ensinar você a ser cristão. E nós não temos que pensar no que o mundo está ensinando, não, porque o mundo está destruindo as famílias. Nós temos que entender o que Jesus quer para a nossa família. Amém? E através de nós, para as outras famílias. Vamos nós. A segunda direção é a direção dividida. Cada um segue seu próprio caminho, sem se importar com as decisões dos outros. Um detalhe, já conversei com muito pai e mãe que diz assim, bispo, é o seguinte, eu tive minhas escolhas, meus filhos têm a deles, e eu respeito. E eu fico só assim, ó. Porque lá em casa eu tenho minhas escolhas, eu não. Nem meus filhos. Porque lá a casa é de Deus e quem manda é o Senhor. Então nenhum de nós escolheu nada. Nós só entregamos para Deus a nossa vida. E quem faz tudo é Deus em nós. Quem está entendendo isso? Você sabe quando um lar está na direção dividida? É quando a pessoa não sabe nem o que é ser um lar de Deus. O que é uma família abençoada por Deus. O que é uma família direcionada por Deus. Ninguém tem que fazer escolhas dentro de uma casa onde Deus é que governa. Onde tem o crente Abraão lá. Irmãos, quem manda é Deus. Quem orienta é Deus através do Espírito Santo. É a palavra de Deus. Nós não temos que fazer escolhas nenhuma. A única escolha que nós temos que fazer é Jesus como Senhor e Salvador e morreu. A partir daí, nós morremos para o mundo e vivemos para Deus. E agora, não é a minha vontade que impere, é a vontade de Deus. Não é a da minha esposa, é a de Deus. Não é a dos meus filhos, é a vontade de quem? De Deus. Quem está entendendo? Uma coisa que eu estava falando com a minha mãe hoje à tarde, até falei aqui uma vez. Irmãos, às vezes um filho adoece do estômago, do intestino, porque é teimoso. Come o que não deve. Quando eu era pequena, minha mãe me dava leite de magnésia, que é um negócio horroroso. Muito ruim aquilo. Mas era
todo mês, 2 vezes ao mês. A gente fazia careta para tomar aquilo, a gente corria pro quarto, a gente se escondia. E ela, vem cá, vem cá, vem cá, e tudo na boca. Sabe? Chega a dar uma coisa ruim na gente. Até hoje eu me lembro suando daquilo. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Naquela época ninguém adoecia assim como hoje. Não tinha tanto câncer de estômago, de intestino, como tem hoje. Porque naquela época o pai dizia, abre a boca. Aí o filho, Agora, filho cheio de vontade, cheio de gosto, o pai diz, abre a boca. Não. E pronto. Vai abrir. Me chamar a polícia para você. Quer bater no pai e na mãe? Sim ou não? Por quê? Porque o politicamente correto trouxe isso. Pai, eu vou pintar o cabelo de rosa-choque. Filho, faça isso não. Pinto porque o cabelo é meu. Caramba. É assim que é hoje? Mas não é assim que é aqui não, viu? Não é assim que tem que ser uma família cristã, não. Amém? Entenderam isso ou não? Lá em casa, seu menino nunca vai dizer isso, mas se disser, eu pelo o cabelo dele. Vai ser rosa não, irmão, vai ficar careca. Porque aqui, enquanto Deus me der fôlego, quem manda sou eu. Através do Espírito Santo, ele me deu autoridade de ser na minha casa Abraão. Amém? E o diabo não vai entrar aqui não. Nenhuma ideologia de gênero vai entrar na minha casa, porque eu sou o crente Abraão. Amém? Vamos nós. Direção pode ser dividida? Não. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Ou você está certo, ou você está errado. Ou você vai para cima, ou vai para baixo. Escolha. Ou empurra a família porque é de Deus, ou vai empurrar para trás. Se o líder da casa não tem estímulo para ler Bíblia, para orar, para jejuar, para ir para a igreja, para buscar, para chamar a família e dizer, bora, vai ficar ruim. Sabe quem era o Abraão lá de casa no início? Quando eu me converti? Minha mãe. Não foi papai não, foi mamãe. A minha avó, mãe dela, ganhou ela para Jesus. E ela um dia chegou e disse pro meu pai com carteira de cigarro aqui no bolso, ó. Fumava 3, 4 por dia, carteira. Ela disse, bora para a igreja. Irmãos, quando a mãe fazia assim, todo mundo corria. Porque a mãe sempre teve muita autoridade. Aí já foi todo mundo vestindo uma calça, camisa e tal, botando sapato nos pés. Quando o papai já estava dentro do carro, motor ligado. Carteira de cigarro no bolso, motor ligado, vamos embora. Ela mandou todo mundo ir para a igreja. Chegou lá, papai entrou com carteira de cigarro no bolso. Ela passou anos e anos insistindo, vai todo mundo para a igreja. Mesmo quando não queria ir, vai todo mundo para a igreja. Mas não, vai todo mundo para a igreja. Nada de ficar assistindo novela nem coisa nenhuma, não. Vai para a igreja. De tanto a minha mãe fazer força, ninguém ficou no mundo, irmão. Ninguém. Meu pai largou cigarro, largou tudo, se tornou um homem de Deus, um pastor. Morreu pastor do nosso ministério. Amém ou não? Vocês entendem isso? Mas porque teve um crente Abraão lá. Quem era? A minha mãe. Que arrastou a família com força. Por que você não está com a família toda aqui? Não, bispo, é porque minha filha não quis vir, porque fulano disse que tinha um negócio acolá, porque não sei o quê. Você aceitou? A sua direção espiritual tem que ser forte, então. Você tem que se fortalecer no poder do Espírito Santo. Você tem que começar a doutrinar a sua casa, para não deixar que o diabo desvie sua família da igreja, seus filhos. Pai e mãe que faz a vontade do menino quando é pequeno, quando ele fica grande, ó, tufo na igreja. Não quer saber. Tem irmãos que são antigos da nossa igreja que o filho é homossexual. Sabe por quê? Porque quando era pequeno eu dizia, traga para a igreja. Não, bispo, eu não fui forçado, eu também não forço ninguém. Pronto. Conquistou o que queria. Hoje o filho fala o que quer. Entende isso ou não? Diga assim, eu vou ser um crente Abraão na minha casa, na minha família. Amém? Presta atenção. Direção humana é outro problema. Famílias conduzidas pela tradição. Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Lembra? Então, lá em casa todo mundo é católico, apostólico, romano. Então é espírita, não sei de ser, é bombandista, não sei, é xeixonoê, é não sei o quê. E eu vou ter que ser porque a família toda é. Não tem nada a ver, irmão. Não tem nada a ver.
Se Cristo te libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Você não tem que seguir tradição nenhuma de homem algum. Você tem que seguir Cristo. Amém? Então, cuidado com essa direção humana dentro da sua casa. Os costumes dentro da sua casa de uma direção humana. Olha para mim, você que é filho, você poderia ser muito mais do que só um filho dentro de casa. Você poderia ser um instrumento glorioso de Deus. Mas o teu pai não é exemplo para você, aí você também não quer desarnar, você segue o mau exemplo do pai. Ou o mau exemplo da mãe. Entendeu? Irmãos, quebrem, diga assim, em nome de Jesus, eu vou quebrar a maldição da minha casa. Maldição familiar. Ô irmão, tem espírito que age no pai, no filho, até a terceira e quarta geração. Está lá em Malaquias. Tem gente que sofre maldição familiar. Porque, olha, eu conheci uma casa que o bisavô, o tataravô se enforcou, o bisavô se enforcou, o avô se enforcou, o pai se enforcou. Aí eu fui explicar para o rapaz por que 4 gerações tinham se enforcado. Maldição. E se ele não cuidar da vida dele, ele entra no barco também. Irmãos, não siga tradição de homens, tradição familiar. Não é isso que você tem que seguir. Você tem que seguir a palavra de Deus. Amém? O Espírito Santo. Há espíritos enganadores que agem. Sabe, às vezes eu até conheço um caso de um cidadão que ele era promíscuo. Era promíscuo. E o pai dele era promíscuo. E ele também era promíscuo. E o filho dele estava na promiscuidade também. Prostituição direta. Não conseguia ser fiel à esposa. Porque o pai não era fiel à mãe dele e nem o avô era fiel à avó dele. E o filho estava na mesma promiscuidade, adulterando, sabe? Fazendo tudo enquanto... Por quê? Porque já vinha do pai, do avô, essa promiscuidade. São entidades que trabalham agindo nas famílias. Nós temos que quebrar maldições familiares. Amém? Amém ou não? Você quando for escolher uma moça para casar, um homem para casar, você tem que olhar, peraí, qual é a tradição dessa família? Qual é o histórico familiar dessa família? O que é que tem no mundo espiritual dessa família? Você tem que olhar para esse lado também. Você não pode olhar só para o corpo, para o rosto, não, ou para o dinheiro de alguém. Você tem que olhar o lado espiritual. Amém? Vamos lá. Pode passar, direção humana. Direção de Deus. Esse é o único caminho certo a se seguir. Onde não nos deixamos influenciar pelo nosso próprio coração, pela opinião dos outros, ou pelo que a própria sociedade impõe como plausível. Quando você está na direção de Deus, você nem vai seguir o seu coração, nem a opinião dos outros, e nem o que a sociedade quer impor. Você vai seguir a direção do Espírito Santo pela palavra, pela liderança que está te ensinando na igreja. Amém? Você vai se amoldar. Eu me lembro muito daquele filme Highlander, que ele estava fazendo a espada dele. Ele pegou o metal, derreteu o metal, tá? Colocou numa forma e depois resfriou para aquele metal endurecer e virar aquela espada. Uma espada muito forte. Por quê? Porque ela passou pelo fogo e pelo vento. Amém? Ela passou pelo fogo e pelo vento. Então, irmãos, nós temos um processo espiritual de transformação, de metanoia. Nós temos que passar pelo fogo de Deus, pelo vento da palavra e do Espírito, amém? Nós temos que ser formados, gerados pelo coração de Deus. A igreja, ela traz essa proposta de transformação de vida, e não que você venha sendo e continuar sendo a mesma coisa que você trouxe da sua família. Lembre-se, sai da tua parentela, sai da tua terra, e vem para a terra que eu vou te mostrar. Amém, pessoal? Vamos lá. Para seguir a direção de Deus é preciso, primeira coisa, diga, definir para onde quer levar sua casa, sua família. Para onde é que você quer levar sua família? Para o céu ou para o inferno? Para a igreja ou para o mundo? Para a igreja.
Então tem que vir mais à igreja. E tem que trazer mais a família. E tem que lutar por essa casa para ela vir. É para o céu? O caminho é a igreja. Amém? Mas, bispo, é porque assim, eu gosto de dividir as coisas para não ficar muito só igreja. Dividir. Jesus disse que reino dividido não subsiste. Cuidado com essas divisões que você faz segundo o que você acha. A proposta de Deus não é que você divida nada. Que você multiplica o que Ele lhe deu. Amém? Cuidado com essas intervenções naturais no projeto divino. Irmãos, Deus tem uma maneira de agir, para fazer os filhos dele. Deus tem um só espírito para agir. Uma só fé. Ele é um só Senhor. Não existe vários tipos de ingredientes para colocar em uma mesma fórmula de bolo. Se você quer alcançar aquilo ali, você vai ter que seguir ipsiliter, o que está proposto. É aquilo e acabou. Não inventa nada não. Não tenta colocar coisa que não faz parte. Vai sair outro sabor. Para que a tua vida tenha o sabor que Deus quer, você vai ter que seguir a receita. Amém? A receita. Sendo fiel à receita. Qualquer coisa que você acrescentar ou tirar, a Bíblia diz lá no Apocalipse 22, é maldição para a sua vida. Lá no Apocalipse 22 diz, ninguém tire ou acrescente quaisquer palavras do livro desta lei. Amém? Para não ser amaldiçoado. Então tem gente que fica querendo acrescentar ou tirar. Não, mas porque o tempo passou, nós temos que modernizar o Evangelho, nós temos que modernizar a Bíblia, nós não temos que modernizar nada, porque nós não seguimos o Deus moderno, nós seguimos um Deus que é eterno. E a Bíblia é a palavra do Deus eterno, ela nunca vai passar. A Bíblia diz, passarão todas as coisas, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. Glória a Deus. Então veja, defina para onde quer levar sua família. O cristão deve conquistar a confiança de sua casa, atentando-se sempre para disponibilizar a ela orientações de Deus aos assuntos do dia a dia. Pergunte ao Senhor quais projetos Ele tem para o seu lar e, a partir disso, defina os sonhos e o principal alvo a ser atingido. Ah, mas aconteceu lá uma entrevista na televisão, tem uma coisa sendo discutida na internet. Você, crente Abraão, tem que entrar com a palavra, com a direção de Deus e mostrar para a sua família, aclarar a sua casa, que aquilo lá é uma narrativa do inferno, aquilo lá é uma ideologia do diabo e que você não deve deixar que entre dentro do seu lar. Às vezes as pessoas da sua casa ficam confusas. Ora, o povo no deserto não ficou confuso? Quantas vezes eles ficaram, cadê Deus? E cadê Deus? E por que estamos passando fome? Se lá no Egito a gente tinha o que comer, aqui não tem mais o que comer. Aí Deus mandava codornizes, Deus mandava água sair da rocha, Deus mandou tanta bênção, né? Mas o povo ficava confuso. Quando a sua casa estiver confusa, você tem que ser o crente Abraão. Amém? Não deixando confusão dentro do seu lar. Não deixando divisão dentro da sua casa. Vamos nós. Você tem que estar debaixo da bênção do seu pastor. Querido, tem gente que diz assim, eu não tenho pastor, meu pastor é Cristo. Então, meu irmão, está perdido o negócio. Porque você tem que rasgar o Novo Testamento todinho. Todo. Porque lá no Novo Testamento fala que o Senhor, primeiro, ele cria a instituição igreja, amém? Ele funda a igreja, ele coloca os apóstolos à frente da igreja, ele gera a eclesiologia da igreja, que tem pastores, bispos, apóstolos, mestres, diáconos, evangelistas. E ele cria a estrutura organizacional da igreja com essas autoridades constituídas. Você vai ver, Timóteo era pastor do ministério de Paulo, amém? Então, hoje tem muita gente que fica com esse autoritarismo e esse altruísmo pessoal, ou seja, íntimo, né? Ah, eu não aceito nenhum governo sobre mim, nenhuma autoridade sobre mim. Dentro de casa o filho diz, eu já sou de maior, meu pai e minha mãe não mandam mais em mim, e lá na igreja pastor nenhum manda em mim. Meu pastor é Jesus. Esse é um problema sério.
Porque você vai ser um carro desgovernado ou um trem sem maquinista. Amém, pessoal? Você tem que estar debaixo de autoridade, sim. Hoje eu tenho 50 anos, minha mãe tem, não vou dizer quanto minha mãe tem, né? Senão ela vai me ver e eu apanho. Mas minha mãe tem uma idadezinha um pouco maior do que a minha. E a minha mãe, todo dia eu digo, mãezinha, sua bênção. Pela manhã, irmã, e pela tarde e pela noite. É só eu falar com ela, mãezinha, sua bênção. Irmãos, tem dia que eu estou doido para descansar um pouco. Minha mãe me liga e diz assim, meu filho, eu quero ir no supermercado. Eu vou e me levanto. Cansado. Do jeito que eu tiver. Eu pego meu carro, vou pegar minha mãe, levo ela no supermercado, carrego o carrinho, boto as coisas dentro, faço tudo. É 3, 4 horas no supermercado, que a minha mãe, ela tudo era devagarzinho, sabe? Só Jesus na minha vida, porque eu fico com o pé inchado, com o joelho doendo, com as costas doendo, impaciente, mas rindo. Porque eu não vou desagradar minha mãe. É minha mãe. É minha autoridade. Eu tenho que respeitar minha mãe. Amém? Não vou contra ela. Quando ela está errada, ela entende que eu sou o pastor dela. E ela me ouve como pastor. Mas como mãe e filho, ela é minha autoridade. Como pastor, eu estou na vida dela como pastor. Eu dou a ceia para ela, eu dou a orientação espiritual para ela, mas eu não posso negar o fato de que ela é a minha mãe. Vocês entendem isso? Tem gente que trata o pai e a mãe quando está muito velho, diz assim, não, está velho, virou menino, tem mais, não vou nem ouvir, não, isso é coisa de velho. Não, enquanto eles tiverem fôlego, eles são pai, são mãe e são autoridades. Amém? A gente não vai receber a ideologia, a gente vai receber a religiosismo deles, né? Que tem deles que são idólatras, tem deles que são até feiticeiros. Você não vai receber esse troço, não. Mas você vai lembrar que eles são seu pai e sua mãe, e que você não pode negar a obediência, nesse sentido de ser filho, de amar, de ajudar, de apoiar eles. Amém? De até suprir, se eles precisarem ser supridos, é obrigação do filho suprir seu pai e sua mãe. Amém, pessoal? Vamos lá. Está debaixo da bênção do seu pastor. Converse com o seu pastor e conte a ele o que tem enfrentado. Deus o colocou em sua vida para orar, cuidar de você, orientá-lo na tomada de decisões. A rebeldia nos leva para fora da direção de Deus. Valoriza essa bênção. Tem gente que não valoriza, né? O pessoal aqui que terminou ontem o nosso curso de pregadores, eles viram como é difícil uma mensagem dessa ser feita, né, pessoal? Como não é fácil a gente preparar um estudo, preparar uma mensagem, levar as pessoas o melhor para elas. Tem que ter muita liderança espiritual na nossa vida. Nós temos que estar muito submissos à voz do Espírito Santo. Amém? Então vamos lá. Terceira coisa, lutar pela comunhão de sua família. A falta de comunhão da família gera atrofiamento. Por isso, trabalhe pela união da sua casa, suportando as dificuldades uns dos outros, buscando sempre a paz do Senhor através da oração, do clamor, do jejum. Se todos estiverem unidos, a direção de Deus vai ser tomada pela sua família. Ou seja, se houver união, se houver desunião, é uma família tribulada sempre. Desunião traz sempre tribulação na casa. É ruim? Acontece? Sim, porque tem aquela pessoa que quer seguir a orientação de Deus e tem aquela que diz, não vou, não quero. Quem não quer vai dividir tudo, vai confrontar, vai se levantar sempre contra a orientação espiritual que se dá. Tá? É difícil? Mas você tem que saber de que lado você quer ficar. Se você está num lar que há uma divisão espiritual, escute bem, porque essa é a informação de 10 trilhões de uma moeda que ainda nem existe no mundo, porque está lá no céu. Tá? É o ouro do céu, essa informação. Você deve escolher qual é a orientação e a liderança que você vai receber na sua casa. Cuidado, irmão. Porque se você escolher o lado errado, se você for
E aí você pode observar, porque uma árvore é conhecida pelo fruto. Você vai ver no abacateiro limão, você vai ver o pé de tangerina dando laranja, não vai, né? Eu tenho até medo de falar o tupé aí e esquecer qual é a fruta, então vou ficar por aqui mesmo. Irmãos, irmãos, qual é o fruto que você está vendo naquela pessoa que está dando ordem em você dentro de casa? O que ela está lhe passando? Isso é um problema. Porque às vezes aquela pessoa que quer ser autoridade na sua vida não é dizimista, não é ofertante, não tem vida de oração, não lê Bíblia, não quer ir para culto, vai arrastado, mas quer ser autoridade dentro da sua casa. E você se submete por uma questão de amor fraternal, de amor paternal, porque você porque é seu pai, ou porque é sua mãe, ou por isso ou por aquilo. Irmãos, no tocante à nossa vida espiritual, o nosso alvo é Cristo. Vocês entendem isso? Vou falar uma coisa muito séria. A mulher não tem que ser submissa ao marido? Sim ou não? Sim. Mas se o marido for um bebarrão, se o marido for um cara viciado em droga, se o marido for aquele cara pervertido, que quer fazer todo tipo de relação sexual com a mulher, força ela a coisas que são lipidinosamente falando horríveis. Essa esposa, ela tem que se submeter ao seu marido, ela tem que ser submissa a esse marido? Sim ou não, igreja? Não. E se o marido diz, olha, você não vai para a igreja porque eu não quero, essa esposa tem que ficar em casa e obedecer o marido ímpio? E perder a salvação e perder a comunhão? Não. Bispo, e se ele disser que vai se separar de mim? 1 Coríntios capítulo 7. Se o ímpio se apartar, que se aparte. A irmã ou o irmão não ficam sujeitos a essa servidão. Paulo advertiu a igreja de Corinto. Porque naquela época já tinha gente querendo levar a esposa para o inferno ou o marido para o inferno. Você vê o caso lá em Atos capítulo 5 de Safira. Ananias disse para Safira assim, olhe, eu vou inventar uma mentira aqui, você vai ter que confirmar a minha mentira. Ai, 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 viu, Safira? É do jeito que eu vou dizer. Aí Ananias entrou, Pedro disse, ô Ananias, quanto foi o valor da venda aí da fazenda? Foi tanto. Ele disse a metade, era o dobro. Ah, é? Ô Ananias, por que você mentiu? Você mentiu ao Espírito Santo. Agora você vai morrer. Puf! Morreu. Os homens levaram. Passou um pouquinho de tempo, acho que nem 5, 10 minutos, chegou a Safira. Pedro chamou Safira e disse, Safira, por quanto mesmo você e Ananias venderam a fazenda? Ela deve ter pensado, se eu disser a verdade, eu estou ferrado em casa. Se eu disser a verdade, vou comer peia até umas horas. Se eu disser a verdade, ele vai me largar. Eu não sei qual foi a onda do Ananias para ela, mas ela ficou com medo. E ela disse, foi por tanto. Metade. Mentiu também. Aí Pedro lamentou e disse, ô Safira, por que você combinou com Ananias para mentir ao Espírito Santo? Olha os pés desses homens aí. Eles acabaram de levar Ananias para o cemitério e agora vão levar você também. Puf, morreu. A mulher teve o mesmo destino do marido, o inferno. Entende isso? Irmão, diga comigo, família não é gangue. Gangue, os caras se juntam para matar os outros. Né? Família não pode ser facção não, filho. Família de Deus, quando alguém está errado, alguém bate na porta e diz assim, ei, você está errado. Eu não comungo com a sua mentira, eu não comungo com o seu erro. Amém ou não amém? Ah, bispo, olha, o que eu faço? Ora,
se revolte contra esse erro. Lute. Porque muitas famílias poderiam ter uma vida, vou falar de renda financeira, bem melhor. Mas o gestor financeiro da casa, ele pega o dinheiro, gasta com tudo menos com o principal, que é manter a casa de Deus. Olha, tem gente que chega para mim e diz assim, meu marido pega 30 mil reais por mês, mas eu não sei para onde é que vai esse dinheiro. Porque no final, antes de terminar o mês, meu marido está pedindo dinheiro emprestado para os outros, para comprar mercantil. Porque o dinheiro que ele recebeu, ninguém sabe para onde vai. Ó, e o cara nem amante tem. Sabe qual é o problema do cara? Nem bebe, nem fuma, nem se droga. Ô bispo, para onde é que vai esse dinheiro? O cão leva. Tem gente que era para pagar, não paga. Ele começa a fazer compra no mercado e fica devendo e paga juros e não sei o que. Quando vai ver o dinheiro que ganha, não dá para pagar o que deve. Vira bola de neve. E todo mês a bola vai pegando, aumentando. E por causa de quê? Ageu capítulo 1, Malaquias capítulo 3 fala o quê? Ageu 1 diz que o bolso vira um saco furado. Malaquias 3 diz, vem o devorador e destrói tudo. Para que você não coma do fruto da terra. A vide do campo é estéril. A promessa, lá em Malaquias, é que não seja estéril, que o devorador não coma, se a pessoa trouxer o dízimo e oferta à casa de Deus. Mas lá, quem é o gestor da sua casa? É o Abraão, que deu o dízimo de tudo? Ou você está colocando dinheiro na mão de uma pessoa que é infiel? Quem está entendendo isso? Mulher que bem sabe, chega para o marido e diz, olha, o dinheiro deixa comigo, porque primeiro é o do Senhor. Porque o marido, ele às vezes corre o risco de querer pagar primeiro as contas, mas primeiro é o dízimo do Senhor. Amém? Amém? Casa abençoada, casa de Abraão, casa de crente fiel, casa de gente abençoada. Tem outras áreas, mas eu estou citando só essa para você entender que tem muita família que vive na contramão da bênção porque tem alguém que não faz o que é para ser feito. Vamos lá. Olha só. Terminando aqui o que eu disse, o que é lutar pela comunhão da sua família? É não deixar ela atrofiar em maus pensamentos. Amém? Não deixar ela atrofiar em maus pensamentos. Uma coisa que eu me lembro da minha casa é que todo dia a gente saía do culto, chegava em casa, a gente comia pão com ovo, café e leite. Era sagrado. Era sanduíche de pão com ovo, café e leite. E manteiga. Todo dia, nossa ceia antes de dormir. Mas terminava de comer, vamos todo mundo para o quarto da mamãe. Cama da mamãe de casal, ficavam os filhos tudo ao redor de joelho, mamãe e papai, e vamos orar aqui 40 minutos, 1 hora. Todo dia, irmãos, tinha a nossa vigília em casa. Vocês acreditam que a minha casa tinha isso todo dia? Vocês sabem o que é que eu sentia? Quando estava chegando de noite, um friozinho na barriga dizendo, tomara que chegue logo a nossa vigília. Quando eu saía da igreja abençoado, cheio do Espírito Santo, sabe? Eu chegava em casa e dizia, puxa, hoje vai rolar, porque hoje vai descer fogo do céu. Eu estou cheio do Espírito Santo, meus irmãos também. Minha mãe está na bênção, papai também, então vai ser fogo. Olha que coisa. Era assim que era a nossa casa. Infelizmente, o tempo passa, o tempo voa, né? Vai um para um lado, vai um para o outro. Casou, aí entra os... né? Nem todo mundo teve a sorte que eu tive de casar com a minha mulher, né? A minha mulher é uma bênção total. Mas nem todo mundo teve essa sorte. E aí começam a ir por outros horizontes. Mas minha mãe e meu pai firmaram a gente na palavra. Amém? Eu quero dizer para vocês, concluindo, é que
ter uma família abençoada, é necessário que tenha uma liderança dentro de casa que traga essa família para a igreja. E essa liderança tem que se submeter à igreja, ao pastor, à palavra, ao Espírito Santo. Tem que se devotar, tem que se consagrar. Irmão, por que você tem que estar aqui na quarta, na sexta, na segunda, no domingo? Porque quanto mais contato você tiver com a água da vida, que é a palavra de Deus, mais supedâneo espiritual você vai ter. Bispo, o que é supedâneo espiritual? É base, é alicerce espiritual. E isso faz de você um gestor espiritual da sua casa, um ganhador da sua família. Faz com que você tenha uma visão muito maior no mundo espiritual. Amém ou não amém?